E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo do canal. No vídeo de agora a gente vai ver o pós-jogo, tudo que os comentaristas falaram, não só sobre São Paulo e Barcelona, mas também as notícias sobre a saída de James Rodrigues do São Paulo. Júlio Casares já deixou bem claro que James Rodrigues não faz mais planos para o São Paulo nessa temporada. Infelizmente, eu acho que ele poderia ser algo, mas o atleta não quer ser jogador de futebol. Quer ser popstar. Antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal, dá essa força pra mim aí, atingir a meta de 3.000 inscritos, beleza? A gente vai estar assistindo o vídeo junto aí. No final do vídeo eu volto trazendo a minha opinião. A gente vai falar muito sobre o jogo de ontem e também sobre James Rodrigues e a sua passagem pelo São Paulo. Créditos de direitos autorais eu estou deixando na descrição, sem mais enrolação, bora pro vídeo. E o Casares falou sobre James Rodrigues. Acredite, Prats, James Rodrigues não está solucionado ainda. Ah, não? O problema, se é que podemos chamar de problema. Eu acho que é problema. Se um cara que veio para resolver, não é? Sim. Contratação bombástica, certamente ganha muito bem, é muito bem pago e não joga, para mim é problema. Então vamos ver o que o Casares, presidente do São Paulo, fala sobre James Rodrigues. Sobre o James, é um jogador que tem contrato com o São Paulo, está ficando cada vez mais claro que ele não está fazendo plano, não está nos planos do técnico, embora é um atleta registrado no São Paulo, funcionário do São Paulo, e agora vai ter a Copa América, naturalmente será convocado pela Colômbia, e aí a janela vai determinar o futuro do James. Não temos nenhuma proposta oficial, mas eu sempre digo que na janela é um momento de análise de chegadas e partidas. E a partida do James, se acontecer, tem que ser boa para o atleta e principalmente para a instituição. De qualquer forma, se é uma contratação que ele jogou pouco, ela trouxe naquele momento um São Paulo numa dimensão diferente. Com a vinda dele e do Lucas no mesmo momento. São Paulo voltou à cena também das grandes prateleiras de negociação. Então acho que também vale a pena colocar esse assunto. Na história do São Paulo nós tivemos o Falcão que veio e foi campeão paulista, mas o Márcio Araújo foi titular. Rafael Prats, presidente, deixou claro. Deixou. Janela vem aí, a janela é hora de chegadas e partidas. O presidente está muito bom em usar figura de linguagem para falar que a contratação não deu certo, nem com muito boa vontade. Aí ficou usando prateleira diferente, deu recado para o mercado, mas não aconteceu nada até agora. Não é, ele fala, não está nos planos do técnico, não é só isso. Não está nos planos do técnico, porque não rendeu e o principal, acabou aquele misticismo de que ele era o Messias, o salvador da pátria, joga a bola dele que vão resolver todos os problemas do time, porque o time está andando. Só espera um pouquinho. Deixa chegar a Copa América. Ótimo pro São Paulo, porque ele vai jogar pra jogos caramba. pela Colômbia, vai ter corneteiro Isso. de novo. Tipo o nosso amigo Evandro Viola, grande São Paulino. Olha ele jogando na seleção da Colômbia. Dessa vez não. Tem que pôr pra jogar nessa Ele já vai Eu de falei lá. com a turma da Van esses dias. O que disseram? A turma da Van falou o seguinte, com o Carpini a gente queria, com o Zubeldia não queremos mais. Eles não se apertam. O time já tá que você- andando, Eles filho. não se apertam, Já que pronto. você lembrou o Carpini, é bom a gente lembrar e destacar. O Casares falou assim, não faz parte dos planos do técnico, não está nos planos do Zubeldia, mas ele também não estava nos planos do Carpini e nem do Dorival. Mas a culpa não é dos técnicos, a culpa é dele que não entrega jogo para os técnicos. O técnico não é louco, se o cara estiver jogando bem, ele vai ser escalado. Joga bem, treina se ele bem, entregar joga para bem. o coletivo, Sim, claro. entregar para o coletivo principalmente. A gente não tem dúvida que esse é o tipo de jogador que se jogar a bola para ele vai fazer coisas interessantes. Mas o futebol não é isso. O futebol não é só o cara, a relação do cara com a bola. Tem que ter uma dinâmica. E eu falei aqui, quanto mais o São Paulo jogar, menos viúvas do James nós vamos ter. Olha que diferença entre uma declaração do próprio presidente, assumindo que ele não tem espaço, e declarações anteriores do Muricy, por exemplo, cabalando o lugar para ele no time. Não era Cabalando? nem cabalando, fazendo cabala, Professor fazendo tá demais, campanha, certo? O Muricy cabalou um espaço, talvez até influenciado pelo tanto de futebol que esse jogador tem. O Muricy, naquele momento o time não estava bem, o Muricy também pensava, joga a bola nele que é gol. E a manifestação do Como é pro presidente do São Caleri. Paulo, a ESPN ontem aqui, assim, é que o presidente de São Paulo usou ali figuras de linguagem para definir a contratação. Olha, a época foi importante, o mercado viu que estávamos em outras prateleiras, chegou o James, ao lado dele chegou o Lucas também. O presidente de São Paulo está contando com uma Copa América de destaque do James na seleção colombiana para ver se aparece alguém Pra vender bem. que queira contratar. Diz Claro. que o Boca quer. Ele depois da Copa América tem mais um ano de contrato ainda.
Ele O não Boca vai jogar quer? a curto Diz que o prazo. Boca é candidato, mas eu não imagino ele Mas com lá essa... na Argentina não precisa correr para... Com essa tiriça aí na bomboneira, ele não se cria, não. É, Prates, viu? Com essa tiriça, professor. Gostei, Isso, nossa. tiriça. A gente foi do cavalo pro tiriça muito rápido. Tiriça, né? É, gostei. Do cavalo pro tiriça, muito rápido. Eugênio Leal, por favor, Eugênio, fale sobre Rames Rodrigues, jogador de bola. Fez gol antológico no Maracanã contra o Uruguai. Acho Mas já que está tem- fazendo 10 anos. 10 anos. Acho que tem uma diferença aí, Eugênio. Não é bem jogador de bola, é jogador com a bola. Aí é outra situação. Ué, Tá pensativo, Eugênio. Não, é que dá um cansaço. O que mais falar do Rames? você não falou ainda, Eugênio. Ou fala assim. Não, a gente hoje fala ainda do não, Rames hoje há não. meses. Personagem, nesse caso do professor Raimundo, que o professor Raimundo falava o seguinte, ele fazia a pergunta, aí ao lado dessa personagem tinha um colega que sabia tudo, uma colega. Aí ele falava assim, ninguém sopra. Qual a capital do Brasil? Ela falava assim, é Brasília, mas fala diferente. Vai nessa linha, Eugênio. Já falou muita coisa do Rames, fala parecido, mas usa outra rua. Mas igual o Casares, usou figura de linguagem para falar que não foi ruim. Foi um erro, né? A contratação do Rames não deu certo. É claro que antes de você contratar, você fica com a esperança de que funcione. Não deu certo e agora tem que encontrar uma maneira de ver o que vai fazer com ele. É um jogador que realmente... E curioso é isso, né? Você olha para a carreira dele, ele não dá certo em clube. Ele joga na seleção. Quem me alertou isso foi um colega nosso lá na Colômbia, quando eu estive lá, brasileiro que mora lá. Ele falou, Eugênio, o Rames é um jogador que nos clubes por onde passou, criou muitas expectativas e não entregou. Você pode olhar, teve uma passagem, ele foi campeão, eu lembro disso. O campeão ele é toda hora. Mas ele foi jogando, foi o campeão jogando Campeão no mesmo. Banfield. Campeão mesmo. No Banfield da Argentina. Ele tinha 18 anos. E o Palmeiras, na época, mandou o Jorginho. Jorginho era observador técnico do Palmeiras. E ele foi lá para observar esse time do Banfield, para dar uma olhada aqui, jogadores. E ele voltou e indicou o Erviti, que era um jogador de meio campo, e não citou o Rames. Depois o Rames fez muito sucesso, a coisa veio... Como é que o cara mandou o observador lá para ver o Rames e tal? Mas o Rames, ele achou acima do peso, um jogador que não participava muito do jogo, mas tecnicamente tinha qualidade. O Erviti depois foi jogar no Boca, foi campeão pelo Boca e tal, teve sua carreira lá. Não chegou a ser uma carreira internacional como a do Rames. Agora, o Rames, acho que teve um bom momento de início de carreira, mas depois da Copa de 2014, quando ele brilha intensamente, assim, ganha as manchetes do mundo, faz aquele golaço contra o Uruguai, elimina o Uruguai da Copa, né? Ele não decolou, aí vai para o Real Madrid, não joga no Real Madrid, aí vai para o Bayern de Munique, não joga, mas não consegue se destacar. No Bayern de Munique, ele começa a rodar, vai no Everton, não consegue jogar no Everton, e roda, estava na Grécia, também não. Aí vem para o São Paulo, também não. Então, talvez se o São Paulo tivesse feito essa avaliação dessa dificuldade dele de jogar em clubes, também talvez tenha pensado assim, o futebol brasileiro é diferente do futebol europeu, e talvez ele consiga aqui. A questão é o jogador se entregar em campo, né? Viu, o Eugênio não ia falar, falou bastante aí sobre Muito o bem, Rames Eugênio. Rodrigues. Falei muito, fala. Não falou? Você Fala não tinha muito. falado, você falou coisas diferentes, tá vendo? Não falou muito, Você não. fez comentário sobre Falou o Não, mesmo. eu segui a sua recomendação. Só faltou Falei as mesmas informação. coisas mudando. Fala, diferente. Já vamos falar. Así que lo tomo así, felicitar al rival que hizo su trabajo y después decirte que no merecíamos ganar, te estoy mintiendo. Creo que merecíamos ganar y bueno, no lo pudimos hacer. Pero... Há controvérsias, hein? Não sei se merecia ganhar, não, porque o São Paulo teve chance de fazer gol? Teve. Mas o Barcelona também teve. É isso. Também chegou lá na frente do goleirão do Tricolor. Segundo tempo, principalmente. No segundo O tempo. Rafael foi escolhido o craque do jogo, acho que até com certo exagero pela Conmebol e por falta de outro craque do jogo. Mas se lembraram do goleiro, né? Para resumir, professor Celso e amigos, Tadieres e São Paulo estão classificados. O Tadieres está na frente. Se o São Paulo ganhar, classifica em primeiro. Se empatar, ou obviamente se o Tadieres ganhar, o São Paulo classifica em segundo. E aí, Eugênio Leal, o Lucas falou umas 3 vezes assim, faltou um pouquinho. O que foi esse pouquinho que faltou para o São Paulo na sua visão? Ou faltou muito? Não foi pouquinho? Faltou muito, né? Faltou muito. O São Paulo criou pouquíssimo, né?
perto do que se esperava. Claro, a gente não pode tirar o mérito do Barcelona, que tem um novo técnico, que está iniciando o trabalho, que fez um jogo consistente. Mas olha só essa jogada, Abel. Essa é a melhor jogada do São Paulo na partida. É a jogada que caracteriza aquilo que eu vinha falando do time do Zubeldia. Jogada de ultrapassagem, linha de fundo, tabela, triangulação, buscando sempre o cruzamento com o pé do lado, né? Com a direita pela direita, com a esquerda pela esquerda. Aí, outro dia, o Zubeldia começou uma conversa, já foi um jogo lá no Chile, contra o Cobressal. De botar o Michel Araújo pela direita. Ontem também fez isso no começo. Justo. Eu vou chegar lá. No começo, no primeiro tempo, ele estava dando trabalho ali. Mas pela direita ele tem que trazer a bola para dentro. Aí não sai a jogada de fundo, que vinha sendo a principal arma do São Paulo. Jogada de linha de fundo. Vai como foi o Wellington ali, naquele lance da cabeçada do Galopo. Aí havia impedimento. Depois do lado direito que ele queria colocar o Wellington foi no fundo, cruzou, o Galopo cabeceou. Foi a melhor jogada do São Paulo no jogo inteiro. E que não se repetiu, né? Não se repetiu porque ele começou a querer botar jogador com o pé invertido. Estava funcionando o Zubeldia. A tabelinha aqui, ó. De novo, olha isso aí. Essa é a jogada. Entendi. Mas qual o pecado de colocar, por mais que ele trabalhe, o time se deu bem? Porque, repito, o time estava funcionando muito bem ofensivamente, buscando as tabelas e triangulações pelo lado do campo, que levavam a cruzamentos com o pé do lado. Certo. E que encontravam jogadores na área para cabecear ou para finalizar por baixo. Quando você coloca o jogador de pé invertido, canhoto na direita, como é o caso do Michel ou do próprio Ferreirinha, do outro lado, a tendência é o jogador, ao invés de levar a bola no fundo para cruzar, trazer para dentro e chutar. Nisso aí é mais fácil, a não ser que você tenha um grande craque nessa circunstância de trazer, driblar e tal, e que você tenha espaço para tal. Porque não adianta você traz para dentro, chuta, tem 3 caras na sua frente, vão bloquear o chute. Se fosse o Robin, por exemplo, holandês, ajudaria? O Robin ajudaria, mas ele jogava dentro de uma situação, muitas vezes de transição, em que ele tinha um marcador, cortava o marcador e chutava. Agora, contra o time que está lá atrás, o São Paulo estava funcionando, fazendo uma coisa. Aí ele inverte. Ele, não, vamos trocar aqui. Bota o jogador de pé trocado. Eu adoro o Ferreirinha, porque o Ferreirinha tem o drible, ele vai para dentro, ele é incisivo. Ele muitas vezes busca o fundo ou traz para dentro. Agora, o Michel do outro lado, ele traz para dentro, vai chutar. Eventualmente pode até fazer uma boa jogada. Só que o São Paulo estava funcionando muito bem com isso. Buscando o fundo do campo. Foi assim em alguns jogos. E ele começou... E no próprio jogo contra o Cobressal, ele troca. E quando ele troca, que ele bota o Michel para a esquerda e o Ferreirinha na direita, é que o São Paulo começa a fazer gol. Ontem ele resolveu mudar de novo, inverter essa situação. Eu não acho que isso seja produtivo ofensivamente para o São Paulo. Vou martelar em cima disso. É um time muito mais organizado, muito mais competitivo, só que ele está abrindo mão de uma situação que a gente até mostrou aqui, né, Abel? Mostrou. E você falou para mim, Eugênio, isso aí não tem novidade nenhuma. Porque nos anos 80, 70, Mas 90... eu falei, não é novidade, só que nem todo mundo faz. Aí o próprio São Paulo que estava fazendo, deixou de fazer. Poucos fazem, né, hoje em dia, porque todo mundo joga com os atacantes. Estava dando certo, né? Aí ele resolveu. E ontem era simples, era só você botar o Galopo ali onde estava o Michel Araújo, porque ele entende bem com o Igor Vinícius, a jogada sai, flui. Aí ele botou o Galopo um pouco em outra posição e botou um pouco mais atrás, né? E botou o Michel ali. De forma veemente, como sempre você está defendendo aí a sua análise, o professor Celso e o Prates olhavam para você com cara de assustados, os dois, saindo fumaça da cabeça. Não, eu concordo. Eu concordava, eu estou assustado. Por que o Zubeldia fez isso? Ah, tá. Porque um técnico como ele, que enxerga o jogo, que é a TV... Mas ele pode estar fazendo, estou pensando isso agora, para testar opções também, não pode? Mas ontem... Estou vendo a teste de opção dele aí, dando bico na garrafa d'água. É na hora do jogo, ele é sanguíneo, Eugênio, você queria o quê? Que ele ficasse... Então ele não está tranquilo testando a opção, não, ele está jogando o jogo, pô. Quando você... Não é hora de fazer teste. Quando você testa, aí você percebe que não está dando certo, muda, né? Não insiste. Então acho que o São Paulo ontem também, por conta disso, primeiro criou menos do que deveria. E segundo, e alguns comentaram aí, o próprio Lucas falou, o adversário veio para amarrar. Não é verdade, não é um adversário que só amarrou. Jogou também. O adversário também jogou. Tempo, inclusive, quando foi para marcar mais na frente, dificultou o Mas quando baixava a linha, baixava a linha. Sim. Mas era para jogar de peito aberto no Morumbi? Não é, mas dois estou falando. Mas diante de um time que se posta no chamado bloco baixo,
quando está sendo atacado, você precisa ter a capacidade de alargar o campo. Né? E a jogada de fundo te favorece isso. Você abre a defesa. E quando você converge do lado para dentro, você vai encontrar um muro mais montado. Qual é a melhor solução? Abre. Traz mais para perto da ponta e dali você vai fazer a bola chegar na área em melhores condições. O São Paulo praticamente não fez isso ontem. Quando fez, teve a melhor chance. Que foi e finalizou pouco também. Além de falhar nas finalizações, eu acho que foram chances raras. Teve uma meio no de último fianco. lance do jogo, quase que o São Paulo Aquela faz o gol. sim, aquela era a bola para ganhar. O Juan. Para desespero do São Paulino, que não gosta do... O meu nervoso aqui é porque vê uma coisa que está dando certo a ser jogada fora, por outra que não funciona, eu não entendo os porquês. Esse negócio de que você falou, de colocar o cara lá aberto, alargar o campo, etc. Vários times no mundo fazem com jogador com o pé trocado. Sim. Não fazem? Fazem. Mas o Manchester São Paulo... City não faz? Depende da circunstância do jogo também, né? São características diferentes. O que o São Paulo estava fazendo de tabela triangulação pelo lado do campo pede jogadores que... Porque não é só... É a maneira como você constrói a jogada. E busca a jogada por ali. É uma infiltração que às vezes vinha o passe para quem está ultrapassando. Isso pela direita ou pela esquerda. É o que antigamente se dizia, ir no fundo e cruzar. No fundo. Porque o pé trocado, ele normalmente não vai no fundo, ele vem para dentro. E numa E situação... você pode ir no fundo mais perto da bandeirinha de escanteio ou dentro da grande área, mas aí você precisa de uma tabela, de uma triangulação para construir isso. Quando cai no pé do canhoto, a tendência dele é trazer para o meio. Ou para passar a bola, ou para tentar o cruzamento. Canhoto ou do lado direito, né? Canhoto da direita e o destro na esquerda. E numa situação de transição, mata isso. com espaço e com tempo, é uma coisa. Você tendo que bater no muro é outra. É por isso que eu acho que ele perdeu muito tempo com isso no jogo. E olha, antes do jogo, mudando um pouco de assunto, mas ainda dentro do tricolor do Morumbi... Já comenta aí, você acha que a contratação de James Rodrigues foi um erro? Foi uma boa jogada de marketing do São Paulo? Ou foi uma tentativa que acabou não dando certo? Sinceramente, assim, jogos como o de ontem, como São Paulo e Barcelona ontem, que o São Paulo teve uma criação nula no meio de campo, nos fazem pensar que o James Rodrigues faria diferença naquele meio de campo. E por isso que eu acho que ele foi tão cobrado na época do Carpini, porque assim como ontem, na época do Carpini, o Luciano jogava de meia, e o Luciano de meia é um jogador a menos. Isso já é mais que claro para toda a torcida do São Paulo. Então, o problema nunca foi o James Rodrigues, o problema sempre foi o Luciano atuando de meia. E, tipo, se tem lugar para o Luciano atuar de meia como um a menos, tem lugar para o James Rodrigues, ou melhor, tinha lugar para o James Rodrigues atuando no meio de campo ali, mesmo que ele não corra, que isso, que aquilo. Infelizmente, parece que o atleta não tem mais o prazer de jogar bola, né? E tentou jogar no São Paulo com o seu nome, e aqui as coisas não funcionam assim. Ele achou que ele estava no Palatinaics, ele achou que ele estava num time pequeno. E não, o São Paulo é muito maior que esses timezinhos que ele jogou aí. O clube é maior que qualquer atleta. Dificilmente atleta e clube se comparam. Então o James, para mim, é um grande talento que acabou sendo desperdiçado. E infelizmente hoje nós somos, vamos dizer assim, obrigados a ver o Luciano atuando na meia de forma ridícula, como atuou ontem. Mas eu acho que o Zubeldia vai dar uma mudada nisso. O Zubeldia ontem foi mais uma prova que ele deu para ver que o Luciano de meia é uma piada, mas que ele pode jogar como o Lucas ali naquela função, pode jogar como ele jogou nos outros jogos, com Nestor de um lado, Michel Araújo do outro, ou Galopo do outro, Luciano e André Silva na frente, que para mim é a posição que o Luciano rende mais, né? Como segundo atacante. Luciano como meia é uma piada, mas como segundo atacante ele é muito decisivo, ele mais próximo do gol ali, tendo que não tendo que criar jogadas, tendo apenas que terminá-las. Ali o Luciano é extremamente competitivo, ali o Luciano é extremamente decisivo, ali o Luciano é extremamente diferenciado. Mas como meia atacante, o Luciano é ridículo, é uma piada. O Luciano e o Juan, o Luciano como meia e o Juan como atacante se equiparam. E o Juan ontem, pelo amor de Deus, cara, é uma piada de jogador de futebol esse Juan. É uma piada. E ainda tem gente que diz que a torcida queima o jogador. Não, o Juan se queima sozinho. Toda vez que ele entra em campo, ele se queima sozinho. Então,
O grande problema é, será que o James Rodrigues, algum time vai querer o James Rodrigues? Porque com o salário que se paga para o James Rodrigues, o São Paulo poderia contratar um meia de verdade. O Oscar tá querendo voltar para o Brasil, ou trazer o Casemiro, que tá querendo voltar para o Brasil. É um salário alto, R$1,5 milhão. Pode dar uma afrouxada na folha, caso não venha ninguém, mas esse dinheiro pode ser usado para investimento em um atleta que possa render. Porque se nós estamos pensando em ganhar a Copa Libertadores da América, esse time é um time competitivo, mas dificilmente times apenas competitivos ganham a Copa Libertadores. Você tem que ter algo diferente. O Palmeiras de Abel tinha jogadores diferentes, o Flamengo do Jorge Jesus tinha jogadores diferentes, o próprio São Paulo, quando ganhou lá atrás, tinha jogadores diferentes. Hoje o São Paulo de diferente tem apenas o Lucas, então talvez uma ou mais duas peças diferentes de peso. Por exemplo, ano passado o Fluminense não tinha peças tão diferentes, além do John Kennedy, mas não é um nome assim, pô, extraordinário, John Kennedy. Mas foi um time que o conjunto ganhou a Copa Libertadores da América. E a gente vê a mídia falando que foi algo anormal o Fluminense ter ganho a Copa Libertadores. Então, um conjunto é forte, mas não é toda vez que um conjunto vai ser campeão. Você precisa de peças diferentes, jogadores decisivos, jogadores acima da média. Eu espero que esse dinheiro que o James Rodrigues usa seja usado no futuro para uma contratação de alguém de peso, um jogador de peso, principalmente um meia. Eu acho que o São Paulo precisa de um meia 10, um meia clássico. Por mais, a não ser que o Zubeldia passe a jogar com o Nestor ali naquela função, né? Traga o Nestor para o meio, que também é algo interessante. O Nestor, para mim, ele sempre jogou de meia esquerda, mas ele tem capacidade, um canhotinho bom de bola, ele tem capacidade de atuar como meia central, caindo pelos dois lados, já ajudando na criação. Ele é um menino muito bom de bola, muito acima da média. E tentativa e erro, né? Na vida a gente só aprende errando, ou melhor, a gente aprende mais errando do que acertando. E o São Paulo errou com o Daniel Alves e eu nem acho que o São Paulo errou tanto com o Daniel Alves, porque o grande problema foi do Daniel Alves financeiro. O Daniel Alves dentro do campo, ele rendeu, o Daniel Alves jogou muita bola dentro do São Paulo. O James não, o James ficou muito no imaginário, o São Paulo tem condições de pagar ele, mas ele não rendeu dentro de campo. O Daniel Alves foi diferente, o Daniel Alves até rendeu dentro de campo, fez bons jogos, fez grandes jogos. Mas como o São Paulo não pagava ele foi se desleixando, foi tocando foda-se. Quero que você deixe aí a sua opinião, seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!